Livro A Invocação do Nome de Jesus. 1º janeiro 1998 por Paulus Editora. Prólogo. A invocação do nome de Jesus é uma forma de oração talvez mais familiar aos cristãos do Oriente que aos do Ocidente. Na Igreja Ortodoxa é conhecida sob o nome de oração de Jesus, e é muito praticada não apenas em mosteiros, como por exemplo no Monte Sinai e no Monte Athos, mas igualmente entre leigos. Muitas gerações de cristãos ocidentais, entretanto, têm recorrido à invocação do Santo Nome. Esta devoção foi propagada, entre eles, por Bernardo de Clairvaux século XII e Bernardino de Sena século XIV. Esta forma de oração exerce uma atração universal a ortodoxos e romanos, a anglicanos e protestantes, a todos os cristãos de tradições orientais e ocidentais. Por este motivo, a publicação destas páginas foi julgada apropriada pela Associação Anglo-Ortodoxa de Santo Albano e São Sérgio. Este pequeno trabalho possui um caráter puramente prático. Foi escrito na esperança de proporcionar algum auxílio aos cristãos no mundo, e, talvez, mesmo no claustro, que desejem seguir o caminho do nome. É o resultado de 25 anos de meditação e, por assim dizer, de experiência profunda sobre o assunto. Portanto, não constitui propriamente uma leitura difícil, mas requer concentração. Tentamos sempre conservar a maior clareza e simplicidade possíveis e evitar tecnicismos teológicos. Entretanto, os temas tratados possuem densidade própria, embora pareça preço demasiado pelo que foi realizado. Pedimos àqueles que percorrerão nossas páginas não se apressarem nem lerem todas de uma só vez. A substância deste livro poderia escapar-nos, como a areia entre os dedos, se o lermos apressadamente. Nosso trabalho está dividido em capítulos e cada capítulo em unidades numeradas. Cada uma destas divisões encerra, dentro de seus limites fixos, um propósito e um significado que deveriam ser gradual e completamente assimilados. Ficaríamos felizes se nossa composição fosse lida pouco a pouco como um livro devocional. Ó Deus, que dispusestes que teu Filho unigênito fosse o Redentor da humanidade, e se chamasse Jesus, concede-nos gozar nos céus da visão daquele, cujo santo nome veneramos na terra. Missal romano, oração coleta da festa do santo nome de Jesus. Aqueles que amam teu nome se alegrarão em ti. Salmo 5,12. Livro A Invocação do Nome de Jesus. Capítulo 1. A forma da invocação do nome. Jacó perguntou-lhe: revela-me, por favor, teu nome. E ele disse: por que perguntas pelo meu nome? E ali mesmo, abençoou Gênesis 32,29. Podemos invocar o nome de Jesus em diversos contextos. Cada pessoa há de encontrar a forma mais apropriada sua oração individual. Contudo, qualquer que seja a forma usada, o coração e o centro da invocação devem ser o próprio santo nome, a palavra Jesus. Aí reside toda a força da invocação. O nome de Jesus tanto pode ser invocado sozinho, como estar inserido em uma frase mais ou menos desenvolvida. No Oriente a forma mais comum é: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, um pecador.
Poderíamos simplesmente dizer: Jesus Cristo ou Senhor Jesus. A invocação pode ser reduzida a uma única palavra: Jesus. Esta última forma, Jesus, é a mais antiga forma de invocação do nome, é a mais abreviada, mais simples e fácil. Se menosprezar as outras fórmulas, sugerimos que apenas a palavra Jesus seja usada. Quando falamos da invocação do nome, referimos-nos à repetição devota e frequente do nome em si, da palavra Jesus. Se acréscimos o santo nome é a oração. O nome de Jesus pode ser pronunciado ou pensado em silêncio. Em ambos os casos há uma invocação real do nome, voca. No primeiro caso, e puramente mental no segundo. Esta oração permite fácil transição da oração vocal à oração mental, mesmo repetição vocal do nome, se for lenta e meditada, nos conduz à oração mental e dispõe a alma à contemplação. Capítulo 2. A prática da invocação do nome. Esperarei em teu nome. A invocação do nome pode ser praticada em qualquer lugar, e a qualquer momento. Podemos pronunciar o nome de Jesus nas ruas, no local de nosso trabalho, em nosso quarto, na igreja, etc. Podemos repetir o nome enquanto andamos, além do uso livre do nome, não determinado ou limitado por alguma regra. Parece-nos indicado consagrar certos momentos e locais à invocação regular do nome. Quem estiver adiantado nesta forma de oração, pode prescindir de tais cuidados. Entretanto, constituem condição quase necessária para os principiantes, se reservarmos diariamente certo tempo à invocação do nome além da invocação livre, que deveria ser feita com a maior frequência possível. Esta deveria ser praticada, se as circunstâncias o permitirem, em local isolado e tranquilo. Tu, quando orares, entra em teu aposento, e, fechando a porta, ora a teu Pai ocultamente. São Mateus 6,6. A postura corporal não importa muito, pode-se caminhar, estar sentado, recostado ou de joelhos. A melhor postura é a que permite maior quietude física e concentração profunda. Pode servir de ajuda, uma atitude física que expresse humildade e adoração. Antes de começar a pronunciar o nome de Jesus, estabeleça paz e recolhimento no seu interior e peça inspiração e guia ao Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12,3. O nome de Jesus não pode realmente entrar em um coração que não esteja pleno pelo sopro purificador e pela chama do Espírito Santo. O próprio Espírito soprará e acenderá em nós o nome do Filho. 9. Então simplesmente comece. Para caminhar temos que dar o primeiro passo. Para nadar precisamos nos atirar às águas. Ocorre o mesmo com a invocação do nome. Comece a pronunciá-lo com adoração e amor. Apegue-se a ele, repita-o. Não pense que está invocando o nome. Pense apenas no próprio Cristo. Pronuncie seu nome lenta, suave e serenamente. Um erro comum aos principiantes consiste em associar a invocação do santo nome à intensidade profunda ou emoção. Tentam pronunciá-lo com grande vigor, mas o nome de Jesus não deve ser gritado ou formulado com violência, nem mesmo interiormente. Ao ser ordenado a Elias que se apresentasse diante do Senhor, houve um vento forte e impetuoso, mas o Senhor não estava no vento. E após o vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E após o terremoto, um fogo,
mas o Senhor não estava no fogo. Após o fogo veio o sussurro de uma brisa suave, e foi assim que Elias, ao ouvi-lo, cobriu sua face com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Reis 19,13. Esforço árduo e busca de intensidade serão em vão, à medida que repetir o santo nome. Reúna ao redor dele, serenamente, pouco a pouco, seus pensamentos, sentimentos e vontade. Centralize nele todo o seu ser, deixe o nome penetrar em sua alma, como uma gota de óleo se expande e impregna um tecido. Não deixe escapar nada de seu ser, entregue seu ser completo, e encerre-o no nome. Mesmo no próprio ato de invocação do nome, sua repetição literal não deveria ser contínua. O nome pronunciado poderia estender-se e prolongar-se por segundos ou minutos de repouso e atenção silenciosa. A repetição do nome pode ser comparada ao bater de asas pelo qual um pássaro se eleva no ar. A invocação nunca deve ser trabalhosa, forçada ou apressada, nem recordar violento bater de asas. Deve ser um movimento suave, livre e, conferindo à palavra-se significado mais profundo, gracioso. Ao alcançar a altura desejada, o pássaro desliza em seu voo e apenas bate suas asas de vez, enquanto a fim de permanecer no ar. Assim, a alma, tendo atingido o pensamento de Jesus e plena de sua recordação, pode interromper a repetição do nome e descansar em nosso Senhor. A repetição será retomada apenas quando outros pensamentos ameaçarem afastar-o de Jesus. Então, a invocação começará outra vez, a fim de ganhar novo ímpeto. Continue esta invocação pelo tempo que desejar ou puder. A oração é naturalmente interrompida pelo cansaço. Não insista, mas retome-a a qualquer momento, onde quer que esteja. Ao sentir-se inclinado a isso, a seu devido tempo, descobrirá que o nome de Jesus virá espontaneamente a seus lábios e quase continuamente estará presente em sua mente, de forma tranquila e latente. Mesmo seu sono estará impregnado com o nome e a memória de Jesus. Eu dormia, mas meu coração velava. Cântico dos Cânticos 5,2. Quando estamos ocupados na invocação do nome, é natural que tenhamos esperança e procuremos atingir algum resultado positivo e tangível, isto é, sentir que estabelecemos um contato real com a pessoa de nosso Senhor. Se eu apenas tocar sua veste, ficarei curada. São Mateus 9,21. Esta feliz experiência é o cume desejado da invocação do nome. Eu não te deixarei, se não me abençoares. Gênesis 32,27. Devemos, contudo, evitar o anelo ansioso por estas experiências. A emoção religiosa pode facilmente tornar-se um disfarce de uma forma perigosa de avareza e sensualidade. Não pensemos que, se passamos certo tempo invocando o nome sem sentir nada, que perdemos nosso tempo em um esforço infrutífero. Ao contrário, esta oração aparentemente estéril pode ser mais agradável a Deus que nossos momentos de arrebatamento, porque está purificada de quarta-feira. Quer busca egoísta de satisfação espiritual, é a oração da vontade simples e nua. Deveríamos, portanto, perseverar em estabelecer cada dia um tempo regular e fixo para a invocação do nome, mesmo que esta oração nos pareça deixar frios e áridos. Este esforço sério da vontade, essa sóbria espera do nome, não deixará de trazer-nos bênção e força. Além do mais, a invocação do nome raramente produz um estado de aridez,
Aqueles que possuem alguma experiência desta forma de oração concordam que frequentemente vem acompanhada por um sentimento profundo de alegria, ardor e luz. Tem-se a impressão de mover-se e caminhar na luz. Nesta oração não há nada pesado, aborrecido, forçado. Teu nome é como um óleo que se derrama, arrasta-me contigo. Corramos. Cântico dos Cânticos 1,3-4. Capítulo 3. A invocação do nome como caminho espiritual. Eu os fortalecerei em Javé, e em seu nome eles caminharão. Zacarias 10,12-15. A invocação do nome de Jesus pode ser simplesmente um episódio em nosso caminho espiritual. Um episódio é, etimologicamente, algo que sucede no caminho, ou pode ser para nós um caminho espiritual ou pode ser o caminho espiritual que definitiva e predominantemente, se não exclusivamente, escolhemos. Em outras palavras, a invocação do nome pode ser para nós um ato transitório, uma oração que usamos por um tempo e deixamos de usar em outros, ou mais que um ato, um método que empregamos continuamente, unido a outras formas e métodos de oração, ou método em torno do qual finalmente construímos e organizamos toda a nossa vida espiritual. Tudo depende de nossa vocação pessoal, das circunstâncias e possibilidades. Aqui só nos referimos aos principiantes, aqueles que desejam adquirir as primeiras noções sobre esta oração e um primeiro contato com o Santo Nome, e também aqueles que, tendo tido este primeiro contato, desejam percorrer o caminho do nome, aqueles que já são capazes de usar a invocação do nome como um método ou único método, não necessitam nosso conselho. 16. Não devemos chegar à invocação do nome através de um capricho ou decisão arbitrária, devemos ser chamados, conduzidos a ela por Deus. Se tentamos usar a invocação do nome como nosso principal método espiritual, devemos tomar esta decisão em obediência a um chamado muito especial, uma prática espiritual, e muito mais. Um sistema espiritual fundamentado em mero capricho fracassaria lastimosamente. Devemos mover-nos para o nome de Jesus sob a direção do Espírito Santo. Assim, a invocação do nome será em nós um fruto do próprio Espírito. Não há um sinal infalível de que somos chamados ao caminho do nome. Pode haver, entretanto, alguns indícios desta vocação, que devemos considerar com humildade e cuidado. Se nos sentimos impelidos à invocação do nome, se esta prática produz em nós um aumento de caridade, pureza, obediência e paz, se o uso de outras orações está tornando-se um pouco difícil, podemos concluir, não sem razão, que o caminho do nome está aberto a nós. Todo aquele que sente a atração do caminho do nome deveria ter cuidado em não menosprezar outras formas de oração. Não digamos: a invocação do nome é a melhor oração. A melhor oração é para cada um aquela qual se é movido pelo Espírito Santo. Seja qual for a oração, aquele que pratica a invocação do nome deve dominar também a tentação de fazer propaganda indiscreta e prematura em favor desta terma de oração. Não nos apressemos em dizer a Deus: vou anunciar teu nome a meus irmãos. Salmo 22,23. Se não nos foi expressamente confiada esta missão, é preferível guardar com humildade os segredos do Senhor. O que podemos dizer com sobriedade e verdade é o seguinte: a invocação do nome de Jesus simplifica e unifica nossa vida espiritual. Oração nenhuma é mais simples que esta oração de uma palavra, em que o santo nome se converte no único foco de toda a nossa vida. Métodos complicados com frequência cansam e dissipam o pensamento. O nome de Jesus, porém, reúne facilmente em si todas as coisas, possui um poder de unificação e integração. A personalidade dividida que poderia dizer: meu nome é Legião, porque somos muitos. São Marcos 5,9.
recuperará sua integridade no sagrado nome. Unifica meu coração para temer teu nome. Salmo 86,11. A invocação do nome de Jesus não deve ser entendida como uma via mística capaz de dispensar-nos das purificações ascéticas. Não há atalhos na vida espiritual. O caminho do nome implica um vigiar constante de nossas almas. O pecado tem que ser evitado. Há apenas duas atitudes possíveis a este respeito. Alguns guardam sua inteligência, memória e vontade para dizer o santo nome com maior recolhimento e amor. Outros dirão o santo nome, a fim de estar mais recolhidos e dar-se de todo o coração ao amor que professam. Para nós o último é o melhor caminho. O próprio nome é um instrumento de purificação e perfeição, uma pedra de toque, um filtro através do qual nossos pensamentos, palavras e obras têm que passar para libertar-se de suas impurezas. Não devemos admiti-los antes de passá-los através do nome, e o nome exclui todos os elementos pecaminosos. Só será recebido o que for compatível com o nome de Jesus. Devemos encher nossos corações até transbordar com o nome e o pensamento de Jesus, conservando-o cuidadosamente, como um vaso precioso, e defendendo-o contra qualquer intromissão ou mistura alheia. Este é um ascetismo árduo, requer o esquecimento de si, a morte a si próprio, à medida que o santo nome cresce em nossas almas. E necessário que ele cresça, e eu diminua. São João 3,30. Devemos considerar a invocação do santo nome em relação a outras formas de oração. Não diremos nada da oração litúrgica e das orações fixas por alguma regra comunitária, dado que nos referimos aqui à oração privada e individual. Não desacreditamos ou menosprezamos em nenhum grau a oração litúrgica e as orações estabelecidas pela obediência. Seu caráter comunitário e fixo tornam-nas extremamente úteis. Compete aos membros da hierarquia e da comunidade determinar em cada caso se a invocação do nome de Jesus é compatível, e até que ponto, com as prescrições oficiais. Podem ser levantadas questões sobre outras formas de oração individual. Que pensar da oração dialogada, em que escutamos a Deus e lhe falamos? E da oração puramente contemplativa e sem palavras, oração de quietude, oração de união? Devemos deixá-las em favor da invocação do santo nome ou vice-versa? Ou deveríamos usar ambas? Deixemos a resposta a Deus para cada caso individual. Em alguns casos raros, o chamado divino à invocação do nome excluirá todas as outras formas de oração. Pensamos, entretanto, de maneira geral, que o caminho do nome é amplo e livre. Na maioria dos casos, é perfeitamente compatível com momentos de escuta à palavra interior e resposta a ela, e com intervalos de completo silêncio interior. Além disso, não devemos nunca esquecer que a melhor forma de oração que podemos fazer em dado momento é aquela a qual nos sentimos impelidos pelo Espírito Santo. O conselho e a orientação discreta de um guia espiritual que possua experiência pessoal do caminho do nome pode, com frequência, ser útil ao principiante. Pessoalmente recomendamos recorrer a tal diretor espiritual. Não é, entretanto, indispensável. Quando vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à verdade plena. São João 16,13. Capítulo 4. A invocação do nome como adoração. Vou dar glória a teu nome para sempre. Salmo 86,12. Consideramos até aqui a invocação do nome de Jesus de maneira geral. Vamos agora abordar os diversos aspectos desta invocação. O primeiro é a adoração e o culto. Com frequência, nossas orações são limitadas à petição, intercessão e arrependimento. Como podemos ver, o nome de Jesus pode ser usado de todas estas formas. A oração desinteressada, porém, o louvor dado a Deus devido à sua própria excelência, o olhar dirigido a Ele com o maior respeito e afeto, a exclamação de Tomé:
meu Senhor e meu Deus, devem vir em primeiro lugar. A invocação do nome deve trazer Jesus à nossa mente. O nome é o símbolo e o portador da pessoa de Cristo. De outra forma, a invocação do nome seria mera idolatria verbal. A letra mata, mas o Espírito comunica a vida. 2 Coríntios 3,6. A presença de Jesus é o conteúdo real e a substância do santo nome. O nome tanto significa a presença de Jesus, como traz sua realidade. Isto conduz à adoração pura. Ao pronunciar o nome, deveríamos responder à presença de nosso Senhor, prostrando-se. Adoraram-no. São Mateus 2,14. Pronunciar refletidamente o nome de Jesus é conhecer que nosso Senhor é tudo, e nós não somos nada. Neste conhecimento devemos adorar e dar culto. Por isso Deus o exaltou grandemente, e lhe deu um nome que está sobre todo nome, de modo que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Filipenses 2,8-10. Capítulo 5. O santo nome, como um mistério de salvação. Salva-me, ó Deus, por teu nome. Salmo 54,1-27. O nome de Jesus traz-nos mais do que sua presença. Jesus está presente em seu nome como um Salvador, porque a palavra Jesus significa isto: Salvador ou salvação. Em nenhum outro há salvação, pois não há sob o céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos dos Apóstolos 4,12. Jesus começou sua missão terrena curando ou perdoando, ou seja, salvando os homens. Da mesma forma, o verdadeiro início do caminho do nome é o conhecimento de nosso Senhor como nosso Salvador pessoal. A invocação do nome Rios traz libertação em todas as nossas necessidades. O nome de Jesus não apenas nos ajuda a obter a satisfação de nossas necessidades. Se pedirdes alguma coisa ao Pai em meu nome, Ele vo-la dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis. São João 16,23-24. O próprio nome de Jesus já supre nossas necessidades. Ao pedirmos o socorro de nosso Senhor, devemos pronunciar seu nome com fé e esperança, acreditando que já recebemos o que pedimos. O próprio Jesus é a suprema satisfação de todas as necessidades humanas. E Ele o é agora. Quando oramos, não consideremos nossa oração em termos de uma satisfação futura, mas em termos de uma satisfação em Jesus agora. Ele é mais que o doador que nós e os outros necessitamos. Ele é também o dom. Ele é tanto o doador como o dom, contendo em si todas as coisas boas. Se tenho fome, Ele é meu alimento. Se tenho frio, Ele é meu calor. Se estou enfermo, Ele é minha saúde. Se sou perseguido, Ele é minha libertação. Se sou impuro, Ele se converte em minha pureza. Deus o fez para nós justiça, santificação e redenção. 1 Coríntios 1,30. Isto é muito mais do que se meramente nos tivesse concedido estes dons. Em seu nome podemos encontrar tudo o que Ele é. Assim, o nome de Jesus, tanto quanto nos une ao próprio Jesus, já é um mistério de salvação. O nome de Jesus traz vitória e paz quando somos tentados. Um coração já pleno com o nome e a presença de nosso Senhor não deixaria entrar nenhuma imagem ou pensamento pecaminosos. Contudo, somos fracos e, com frequência, nossas defesas sucumbem, e então a tentação se levanta em nós como águas tempestuosas. Em tal caso, não considere a tentação, não discuta com seu próprio desejo, não pense sobre a tempestade, não olhe para si próprio, olhe para nosso Senhor. Segure-se nele, invoque seu santo nome. Quando Pedro, caminhando sobre as águas, em direção a Jesus, viu a tempestade, teve medo. São Mateus 14,30 e começou a afundar. Se, ao invés de olhar as ondas,
e ouvir o vento, caminharmos sobre as ondas em direção a Jesus com um coração sincero, Ele estenderá sua mão e nos resgatará. O nome pode ser de grande utilidade, já que é uma forma precisa, concreta e poderosa de resistir às poderosas imagens da tentação. Ao ser tentado, invoque o santo nome com persistência, mas silenciosa e suavemente. Não o grite nem o pronuncie com ansiedade ou paixão. Deixe-o penetrar na alma pouco a pouco, até que todos os pensamentos e sentimentos se reúnam e concentrem ao redor dele. Deixe-o exercitar seu poder de polarização. É o nome do Príncipe da Paz. Deve ser invocado em paz, e então trará para nós a paz, ou, melhor ainda, como aquele cujo símbolo constitui, será nossa paz. O nome de Jesus traz perdão e reconciliação. Quando tivermos pecado gravemente, e mais ainda ao pecarmos levemente, podemos, em um segundo, aferrar-nos ao santo nome com arrependimento e caridade e pronunciá-lo com todo o coração, e o nome assim empregado através do qual atingimos a pessoa do Cristo, já será um sinal de perdão. Após pecarmos, não nos deixemos vacilar, demorar ou procrastinar. Não hesitemos em retomar a invocação do nome apesar de nossa indignidade. Um novo dia está rompendo, e Jesus nos espera na praia. Simão Pedro, ouvindo dizer: "É o Senhor", atirou-se ao mar. Faça como Simão, diga Jesus como se a vida começasse de novo. Nós, pecadores, reencontraremos nosso Senhor à invocação do seu nome. Ele vem a nós neste momento e tal, como somos, Ele recomeça ali onde nos deixou, ou, antes, onde nós o deixamos. Ao aparecer aos discípulos após a ressurreição, veio até eles, como eram, infelizes, perdidos e culpados, e, sem recriminá-los por sua traição, simplesmente reentrou em sua vida cotidiana, disse-lhes: "Tendes o que comer?" Apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado, tomou então, e comeu diante dele. São Lucas 24,41 a 43. Da mesma forma, ao voltarmos a dizer Jesus após um ato pecaminoso, ou um período de afastamento, Ele não exige de nós longas justificativas pelo passado, mas deseja que mesclemos como antes sua pessoa e seu nome com o detalhe e a rotina de nossa vida, nosso peixe assado e nosso favo de mel, e que voltemos a mergulhá-los no próprio centro de nossa existência. Deste modo, o santo nome pode proporcionar a reconciliação após havermos pecado, e dar-nos uma experiência mais geral e fundamental do perdão divino. É possível pronunciar o nome de Jesus, e nele resumir toda a realidade da cruz, todo o mistério da redenção. Se unirmos o nome à fé em Jesus como propiciação pelos pecados de todos os homens, encontraremos no santo nome o sinal da redenção estendida a todos os tempos e ao universo inteiro. Sob esse nome encontramos o Cordeiro imolado desde a fundação do mundo. São João 1,29. Nada disso contradiz ou tende a diminuir os meios objetivos de penitência e remissão dos pecados oferecida a nós pela Igreja. Aqui só nos referimos à vida escondida da alma. O que temos em mente é a absolvição interior, que o arrependimento, produzido pela caridade, já obtém. A absolvição que o publicano recebeu após sua oração no templo, e de quem o Evangelho diz: "Este último desceu para casa justificado". São Lucas 18,14. Capítulo 6. O nome de Jesus e a encarnação.
e o Verbo se fez carne. São João 1,14. Consideramos o poder salvífico do Santo Nome. Devemos agora ir mais longe. À proporção que o nome de Jesus cresce dentro de nós, crescemos no conhecimento dos divinos mistérios. O Santo Nome não é apenas um mistério de salvação, nem a satisfação de nossas necessidades, o alívio das tentações, o perdão de nossos pecados. A invocação do nome é também um meio de aplicar a nós o mistério da encarnação. É poderoso meio de união com nosso Senhor. Estar unido a Cristo é maior bênção que estar em sua presença, ou ser salvo por meio dele. A união é superior à presença e à meditação. Podemos pronunciar o nome de Jesus, a fim de que Cristo habite pela fé em nossos corações. F 3,17. Quando seu nome toma forma em nossos lábios, podemos experimentar a realidade de sua vinda à alma. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3,20. E possível entronizar em nós sua pessoa, e seu nome sinal desta mesma pessoa. Eles edificaram um santuário em teu nome. 2 Coríntios 20,8. É o eu neles da oração sacerdotal de nosso Senhor. São João 17,26. Também podemos submergir no nome e sentir que somos membros do corpo de Cristo e ramos da verdadeira vinha. Permanecei em mim. São João 15,4. É claro que nada pode abolir a diferença entre o Criador e a criatura. A encarnação possibilitou, entretanto, uma união real da humanidade e de nossas próprias pessoas com nosso Senhor, uma união expressa e fortalecida pela repetição do nome de Jesus. Existe alguma analogia entre a encarnação da palavra e a do Santo Nome em nós? A palavra se fez carne, Jesus se fez homem. A realidade interior do nome de Jesus, tendo entrado em nossas almas, inunda nossos corpos, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Romanos 13,14. O conteúdo vivo do nome penetra fisicamente em nós. Teu nome é como um óleo que se derrama. Cântico dos Cânticos 1,3. Se repetimos o nome com fé e amor, ele se tornará uma força capaz de paralisar e vencer a lei do pecado, que está em meus membros. Romanos 7,23. Podemos também aplicar em nós o nome de Jesus, como um tipo de selo físico, que mantém nossos corações e corpos puros e consagrados. Grava-me como um selo em teu coração, como um selo em teu braço. Cântico dos Cânticos 8,6. Este selo não é um fragmento de cera ou chumbo, porém o sinal exterior e o nome da palavra viva. Capítulo 7. O nome de Jesus, e a transfiguração, e a plenitude daquele que plenifica tudo em todos. Efésios 1,23. O uso do Santo Nome não só renova o conhecimento de Jesus em sua encarnação, o nome é também um instrumento pelo qual obtemos uma visão mais ampla da relação de nosso Senhor com tudo que Deus fez. O nome de Jesus ajuda-nos a transfigurar o mundo em Cristo sem qualquer confusão panteísta. Este é o outro aspecto da invocação do nome. É um método de transfiguração, assim o é com relação à natureza. O universo natural pode ser considerado como a obra do Criador. Ele que fez o céu e a terra. Salmo 134,3, pode ser considerado como símbolo visível da invisível beleza divina. Os céus contam a glória de Deus. Salmo 19,1.
Aprendei dos lírios do campo. São Mateus 6,28. E, entretanto, tudo isto é insuficiente. A criação não é estática, ela se move lutando e gemendo em direção a Cristo, como sua plenitude e fim. A criação inteira geme e sofre as dores do parto. Romanos 8,22, até que seja liberta da escravidão da corrupção, para entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8,21. O que chamamos de mundo inanimado é sustentado por um movimento em direção a Cristo. Todas as coisas foram convergindo para a encarnação, os elementos naturais e os produtos da terra, rocha e madeira, água e óleo, milho e vinho, tiveram que adquirir novo significado e converter-se em sinais e instrumentos da graça. Toda a criação misteriosamente profere o nome de Jesus. Eu vos digo, se eles calarem, as pedras gritarão. São Lucas 19,40. É a expressão de seu nome que os cristãos deveriam ouvir na natureza, ao pronunciar o nome de Jesus sobre as coisas naturais, sobre uma pedra ou uma árvore, um fruto ou uma flor, o céu ou a paisagem, ou o que quer que seja. O crente expressa em voz alta o segredo destas coisas, ele as conduz à sua plenitude, ele responde à sua longa e aparentemente silenciosa espera, pois a criação em expectativa anseia pela revelação dos filhos de Deus. Romanos 8,19. Devemos pronunciar o nome de Jesus em união com toda a criação. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos seres celestes, dos terrestres e dos que vivem sob a terra. Filipenses 2,10, 38. O mundo animal também pode ser transfigurado por nosso intermédio. Quando Jesus permaneceu 40 dias no deserto, ele vivia entre as feras. São Marcos 1,13. Não sabemos o que aconteceu então, mas estamos certos de que nenhuma criatura viva pode subtrair-se à influência de Jesus. O próprio Jesus disse dos pardais que nenhum deles é esquecido diante de Deus. São Lucas 12,6. Somos semelhantes a Adão, quando teve que nomear todos os animais, e Yahvé Deus modelou então, do solo, todas as feras selvagens e todas as aves do céu, e as conduziu ao homem, para ver como ele as chamaria. Gênesis 2,19. Os cientistas podem chamá-las da maneira que lhes pareça mais adequada. Quanto a nós, ao invocarmos o nome de Jesus sobre os animais, devolvemos-lhe sua dignidade primitiva, a qual tão facilmente esquecemos, a dignidade de seres vivos, sendo criados e cuidados por Deus em Jesus, e para Jesus. Cada qual devia levar o nome que o homem lhe desse. Gênesis 2,19. É sobretudo com relação aos homens, que podemos exercer um ministério de transfiguração. Cristo ressuscitado apareceu diversas vezes sob um aspecto distinto daquele que os discípulos conheciam. Ele se manifestou de outra forma. São Marcos 16,12, a forma de um peregrino na estrada de Emaús, ou de um jardineiro perto do túmulo, ou de um desconhecido em pé às margens do lago. Cada vez apareceu sob a forma de um homem comum, tal como podemos encontrar em nossa vida cotidiana. Jesus ilustrou, assim, um aspecto importante de sua presença entre nós, sua presença no homem. Ele estava completando o que havia ensinado. Pois tive sede e me destes de beber, estive nu, e me vestistes, doente e me visitastes, preso e viestes ver-me. Cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos,
a mim o fizeste. São Mateus 25,35, 36. Jesus nos aparece agora com as características dos homens e mulheres. Na verdade, esta forma humana é hoje a única sob a qual cada um pode, conforme sua vontade, a qualquer tempo, e em qualquer lugar, ver a face de nosso Senhor. Os homens de hoje possuem uma mentalidade realista, não vivem de abstrações ou fantasmas. E, quando os santos e os místicos vêm, e lhes dizem: nós vimos o Senhor, respondem com Tomé: se eu não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e minha mão no seu lado, não acreditarei. São João 20,25. Jesus aceita este desafio. Ele permite que o vejamos, o toquemos e lhe falemos na pessoa de todos os irmãos e irmãs do gênero humano. Para nós, como para Tomé, ele diz: estende a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas acredita. São João 20,27. Jesus mostra-nos os pobres, os doentes, os pecadores e todos os homens em geral, e nos diz: vede minhas mãos e meus pés. Sou eu. Apalpai-me e entendei que um espírito não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. São Lucas 24,39. Estes homens e mulheres são a carne, e os ossos, as mãos e os pés, o lado aberto do Cristo, seu corpo místico. Neles podemos experimentar a realidade da ressurreição e a presença real, embora sem confusão, de essência do Senhor Jesus. Se não o vemos, é devido à nossa falta de fé e dureza de coração. Seus olhos, porém, estavam impedidos de conhecê-lo. São Lucas 24,16. Agora o nome de Jesus é um meio concreto e poderoso de transfigurar os homens em sua realidade oculta, mais profunda e última. Deveríamos aproximar-nos de todos os homens e mulheres, na rua, nas lojas, no escritório, na fábrica, nos meios de transporte, na fila, e especialmente aqueles que nos parecem irritados e antipáticos, com o nome de Jesus em nosso coração e nossos lábios. Pronunciemos seu nome sobre todos eles, porque seu nome real é o nome de Jesus. Chame-os com seu nome, em seu nome, em um espírito de adoração, dedicação e serviço. Adore Cristo neles, sirva a Cristo reles, em muitos desses homens e mulheres, nos maus, nos criminosos. Jesus é prisioneiro, liberte-o reconhecendo silenciosamente e adorando neles. Se percorremos o mundo com esta nova visão, pronunciando Jesus sobre cada homem, vendo Jesus em cada homem, cada um será transformado e transfigurado ante nossos olhos. Quanto mais estivermos prontos a nos darmos aos homens, mais clara e vívida será esta visão. A visão não se pode separar do dom. Justamente Jacó diz a Esaú quando se reconciliam: não, eu te peço. Se encontrei graça a teus olhos, recebe o presente de minha mão, pois afrontei tua presença, como se afronta a presença de Deus. Gênesis 33,10. Capítulo 8. O nome de Jesus e a Igreja, para reunir todas as coisas em Cristo, as que estão no céu e as que estão na terra. Efésios 1,10-40. Ao pronunciar o nome de Jesus, encontramos interiormente todos aqueles que estão unidos a nosso Senhor, todos aqueles de quem ele disse: pois onde dois ou três
estiverem unidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. São Mateus 18,20. Devemos encontrar todos os homens no coração de Jesus, e em seu amor, devemos inserir todos os homens em seu nome e encerrá-los aí. Longas listas de intercessões não são necessárias. Podemos aplicar o nome de Jesus ao nome de tal ou tal pessoa, que está em necessidade particular. Todos os homens e todas as causas justas já estão congregadas no nome de nosso Senhor. Aderir a Jesus é tornar-se um com Ele em sua solicitude e bondade amorosa por eles. Aderir à própria intercessão de nosso Senhor por eles é melhor que suplicar a Ele em seu favor. Onde Jesus está, aí está a igreja. Todo aquele que está em Jesus está na igreja. Se a invocação do santo nome é um meio de união com nosso Senhor, é também um meio de união com aquela igreja que está nele e a qual nenhum pecador humano pode atingir. Isto não significa que estamos fechando os olhos aos problemas da igreja na terra, às imperfeições e desunião entre cristãos. Aqui, entretanto, apenas tratamos deste lado da igreja eterno, espiritual e sem mancha, que está implícito no nome de Jesus. A igreja assim considerada transcende toda realidade terrena, nenhuma divisão pode rompê-la. Jesus disse à samaritana: acredita-me, mulher, vem a hora em que, nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. São João 4,21-23. Há uma aparente contradição nas palavras de nosso Senhor. Como poderia a hora estar por chegar e já encontrar-se aqui? O paradoxo tem sua explicação no fato de que a samaritana estava diante do Cristo. Por um lado, a oposição histórica entre Jerusalém e Garizim ainda existia e Jesus, longe de tratá-la como circunstância sem valor, enfatizou a superioridade de Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. São João 4,22. Neste sentido, a hora não havia ainda chegado, mas estava a caminho. Por outro lado, a hora já estava presente, porque a mulher tinha diante de si aquele que é maior que Jerusalém ou Garizim, aquele que nos anunciará tudo. São João 4,25, e em quem unicamente podemos plenamente adorar em espírito e verdade. São João 4,24. A mesma situação ocorre quando, ao invocar o nome de Jesus, nos aferramos à sua pessoa. Seguramente não acreditamos que todas as conflitantes interpretações do Evangelho que ouvimos na terra sejam igualmente verdadeiras, nem que os grupos de cristãos divididos possuam idêntica medida de luz. Contudo, ao pronunciar completamente o nome de Jesus, inteiramente entregues à sua pessoa e suas solicitações, partilhamos implicitamente da integridade da Igreja e, assim, vivenciamos sua unidade essencial, mais profunda que todas as separações humanas. A invocação do nome de Jesus ajuda-nos a reencontrar nele todos os nossos defuntos. Marta estava errada quando, referindo-se a Lázaro, disse a nosso Senhor: sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. São João 11,24. Deixando de lado o presente, ela estava projetando toda a sua fé no futuro. Jesus corrigiu-lhe o erro. Eu sou a ressurreição e a vida. São João 11,25. A vida e a ressurreição dos defuntos
não é meramente um acontecimento futuro, embora seja a ressurreição dos corpos individuais. A pessoa do Cristo ressuscitado já constitui a ressurreição e a vida de todos os homens. Em vez de tentar estabelecer, em nossa oração, nossa memória, nossa imaginação, um contato espiritual direto com os que morreram, deveríamos tentar atingi-los em Cristo, onde está agora sua verdadeira vida. Podemos, portanto, afirmar que a invocação do nome de Jesus é a melhor oração pelos defuntos. A invocação do nome, dando-nos a presença de nosso Senhor, também os torna presentes a nós. Juntar o santo nome aos nomes deles é nossa obra de amor em seu favor. Estes defuntos, cuja vida está agora escondida em Cristo, formam a Igreja Celestial, pertencem à Igreja total e eterna, da qual a Igreja militante na terra constitui pequena parte. No nome de Jesus encontramos todos os santos, e seu nome estará sobre suas frontes. Apocalipse 22,4. Nele encontramos os anjos. Foi Gabriel, em primeiro lugar, quem na terra anunciou o santo nome, dizendo a Maria: e o chamarás com o nome de Jesus. São Lucas 1,31. Nele encontramos a mulher, bendita entre as mulheres, a quem Gabriel falou estas palavras, e que muitas vezes chamou seu filho pelo seu nome. Que o Espírito Santo nos dê o desejo de ouvir o nome de Jesus, como a Virgem Maria o ouviu pela primeira vez, e repetir este nome como Maria e Gabriel o proferiram. Que nossa própria invocação do nome penetre neste abismo de adoração, obediência e ternura. Capítulo 9. O nome de Jesus como Eucaristia. Fazei isto em minha memória. São Lucas 22,19-45. O mistério que aconteceu naquela sala no andar superior. São Lucas 22,12. Foi um resumo de toda a vida e missão de nosso Senhor. A Eucaristia sacramental permanece fora. O nome de Jesus como Eucaristia. Fazei isto em minha memória. São Lucas 22,19. O mistério que aconteceu naquela sala no andar superior. São Lucas 22,12. Foi um resumo de toda a vida e missão de nosso Senhor. A Eucaristia sacramental permanece fora do âmbito das considerações presentes. Há, porém, um uso eucarístico do nome de Jesus no qual estão reunidos e unificados todos os aspectos que vimos até agora. Nossa alma é também uma sala, onde uma ceia invisível do Senhor pode ser celebrada a qualquer momento. Nosso Senhor nos diz secretamente, como fez então: desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco. São Lucas 22,15. Onde está a sala em que comerei a Páscoa com meus discípulos? São Lucas 22,11. Preparai ali. São Lucas 22,12. Estas palavras não se aplicam unicamente à ceia do Senhor visível, elas se aplicam também à sua Eucaristia interior que, embora apenas espiritual, é muito real. Na Eucaristia visível, Jesus é oferecido sob as espécies do pão e do vinho. Na Eucaristia que tem lugar em nós, ele pode ser significado e designado apenas por seu nome. Dessa forma convertemos a invocação do santo nome em Eucaristia. O sentido original de Eucaristia é ação de graças. Nossa última ceia interior será primeiro uma ação de graças pelo grande dom, o dom concedido a nós pelo Pai na pessoa de seu Filho. Por meio dele, oferecemos continuamente um sacrifício de louvor a Deus. Hebreus 13,15.
A Escritura explica imediatamente a natureza deste sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos lábios, que confessam o seu nome. Assim, a ideia do nome está unida de ação de graças. Não apenas podemos, enquanto pronunciamos o nome de Jesus, agradecer ao Pai por ter nos dado seu Filho, ou dirigir nosso louvor ao nome do seu próprio Filho, mas podemos fazer do nome do Filho a substância e o sustento do sacrifício de louvor apresentado ao Pai, a expressão de nossa gratidão e ação de graças. Toda a Eucaristia é uma oferenda. Eles se tornarão para Yahvé aqueles que apresentam uma oferenda conforme a justiça. Malaquias 3,3. Não podemos oferecer ao Pai oferenda melhor que a pessoa de seu Filho, Jesus. Só esta oferenda é digna do Pai. Nossa oferenda melhor que a pessoa de seu Filho, aquela que Jesus eternamente faz de si próprio, porque, como poderíamos nós sozinhos oferecer o Cristo? Para dar uma forma concreta nossa oferenda, provavelmente achamos útil pronunciar o nome de Jesus. Devemos apresentar o santo nome a Deus, como se fosse pão e vinho. Ó Senhor, na última ceia, ofereceu a seus discípulos pão, que foi partido, e vinho que foi derramado. Ele ofereceu uma vida que foi entregue, seu corpo e sangue prontos para a imolação. Quando interiormente oferecemos Jesus a seu Pai, sempre o oferecemos como uma vítima imolada e triunfante. Digno é o Cordeiro imolado de receber a honra, a glória e o louvor. Apocalipse 5,12. Pronunciemos o nome de Jesus com a consciência de sermos purificados e alvejados no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7,14. Este é o uso sacrificial do santo nome. Isto não significa que pensemos em novo sacrifício da cruz. O santo nome usado sacrificalmente é um meio de aplicar-nos, aqui e agora, os frutos da oblação perfeita e feita de uma vez por todas. Ajuda-nos, no exercício do sacerdócio universal, a tornar espiritualmente real e presente o eterno sacrifício do Cristo. O uso sacrificial do nome de Jesus também nos lembrará de que não podemos ser um com Jesus, sacerdote e vítima, se não oferecermos nele, em seu nome, nossa própria alma e corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não foram do teu agrado, por isso eu digo. Eis-me aqui. Hebreus 10,6-7. Não há celebração eucarística sem comunhão. Nossa Eucaristia interior também é o que a tradição chamou comunhão espiritual, isto é, alimentar-se, pela fé, com o corpo e sangue de Cristo sem usar os elementos visíveis do pão e vinho, porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. São João 6,33-48. Jesus permanece sempre o pão da vida, que podemos receber como um alimento, mesmo quando não participemos de nenhum dos elementos sacramentais. O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. São João 6,63. Podemos ter um acesso puramente espiritual e invisível ao corpo e sangue de Cristo. Este modo interior, porém muito real, de nos aproximarmos de nosso Senhor, é algo distinto de qualquer outra aproximação à sua pessoa, porque aqui há um benefício e favor especial, uma graça especial, uma relação especial entre nosso Senhor, considerado como que alimenta, e o próprio alimento, e nós próprios participando, embora de maneira invisível, desse alimento. A comunhão espiritual do divino pão da vida, do corpo e sangue do Salvador, é mais fácil quando expressa através do santo nome,
recebendo do nome de Jesus sua forma, sua estrutura e apoio, podemos pronunciar o nome de nosso Senhor com a intenção especial de nele alimentar nossa alma, ou melhor, no corpo sagrado e sangue precioso, dos quais tentamos nos aproximar por seu intermédio. Esta comunhão pode ser renovada sempre que desejarmos. Longe de nós o erro de tratar superficialmente, ou diminuir a estima pela ceia do Senhor, como se pratica na igreja. Espera-se, entretanto, que todo aquele que seguir o caminho do nome, possa experimentar que o nome de Jesus é um alimento espiritual, que transmite às almas famintas o pão da vida. Senhor, dá-nos sempre deste pão. São João 6,34. Neste pão, neste nome, unimo-nos a todos aqueles que partilham da mesma refeição messiânica. Já que há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, visto que todos participamos deste único pão. 1 Coríntios 10,17. Através da Eucaristia anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. 1 Coríntios 11,26. A Eucaristia é uma antecipação do reino eterno. O uso eucarístico do nome de Jesus leva-nos a seu uso escatológico, isto é, a invocação do nome em conexão com o fim e com a vinda de nosso Senhor. Cada invocação do santo nome deveria ser uma ardente aspiração à nossa reunião final com Jesus em seu reino celestial. Tal aspiração está relacionada com o fim do mundo e com a vinda triunfal do Cristo, porém, possui uma relação mais estreita com as ocasionais irrupções de Cristo, que deveríamos pedir serem mais e mais frequentes em nossa existência terrena, com suas maravilhosas e violentas aparições em nossas vidas diárias, e, mais ainda, com a vinda de Cristo a nós por ocasião de nossa morte. Há uma forma de dizer Jesus, que é uma preparação para a morte, uma aspiração à morte concebida, como a aparição longamente esperada do amigo, o qual, embora não o tenhais visto, há mais 1 Pedro 1,8, um chamado para este encontro supremo, e desde já um lançar de nosso coração para além da barreira. Nesta maneira de dizer Jesus, estão implícitos a exclamação ardente de Paulo: quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar. Colossenses 3,4, e o grito de João: vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22,20. Capítulo 10. O nome de Jesus e o Espírito Santo. Vi o Espírito descer do céu, como uma pomba, e permanecer sobre ele. São João 1,32. O nome de Jesus ocupou um lugar proeminente na mensagem e ação dos apóstolos. Eles pregavam em nome de Jesus, curando os enfermos em seu nome. Diziam a Deus: a fim de permitires a teus servos anunciarem a tua palavra com toda a confiança, estende a mão para serem operadas curas, sinais e prodígios pelo nome de teu santo servo Jesus. Atos dos Apóstolos 4,29-30. Através deles foi glorificado o nome do Senhor Jesus. Atos 19,17. Foi apenas após Pentecostes que os apóstolos anunciaram o nome com poder. Jesus lhes havia dito: mas o Espírito Santo descerá sobre vós, e dele recebereis força. Atos 1,8.
Neste uso pentecostal do nome de Jesus, encontramos clara evidência do vínculo entre o Espírito e o nome. Este uso pentecostal do nome não é restrito aos apóstolos, não somente deles, mas de todos os que creem. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. São Marcos 16,17-18. Só nossa falta de fé corajosa e caridade nos impede de invocar o nome no poder do Espírito. Se seguirmos realmente o caminho do nome, virá o tempo em que seremos capazes, sem orgulho, sem olhar para nós mesmos, de manifestar a glória de nosso Senhor e ajudar outros homens através de sinais. Aquele cujo coração se converteu em recipiente do santo nome, não deveria hesitar em ir e repetir àqueles que necessitam de alívio espiritual e corporal as palavras de Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Anda. Atos dos Apóstolos 3,6. Que o Espírito de Pentecostes possa vir sobre nós e grave em chamas o nome de Jesus. O uso pentecostal do nome é apenas um aspecto de nossa aproximação do Espírito Santo através do nome de Jesus. O nome nos conduzirá a novas e mais íntimas experiências do Espírito. Pronunciando o nome, vislumbramos a relação entre o Espírito e Jesus. Há uma atitude do Espírito para com Jesus e outra de Jesus para com o Espírito. Repetindo o nome de Jesus, nos encontramos na encruzilhada, por assim dizer, onde estes dois movimentos se encontram. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como pomba. São Lucas 3,22. A descida da pomba é a melhor expressão da atitude do Espírito para com nosso Senhor. Enquanto pronunciamos o nome de Jesus, tentemos corresponder, se assim podemos falar, ao movimento do Espírito em direção a Jesus, com o Espírito dirigido pelo Pai a Jesus, olhando para Jesus, vindo até Jesus. Unamo-nos, tanto quanto uma criatura pode unir-se a uma ação divina, a este voo da pomba. Quem me dera ter asas como pomba. Salmo 55,7. E aos sentimentos de ternura expressos por sua voz. Ouve-se o canto da rola em nosso campo. Cântico dos Cânticos 2,12. Antes de interceder por nós com gemidos inefáveis. Romanos 8,26. O Espírito eternamente suspirou, e suspira por Jesus. O livro do Apocalipse mostra-nos o Espírito, junto com a esposa, isto é, a Igreja, clamando a nosso Senhor. Ao proferirmos o nome de Jesus, podemos concebê-lo como anelo e aspiração do Espírito Santo, como expressão do desejo e ternura do Espírito. Assim seremos admitidos, segundo nossa frágil capacidade humana, no mistério da relação amorosa entre o Espírito Santo e o Filho. Inversamente, o nome de Jesus pode também auxiliar-nos a corresponder à atitude de nosso Senhor para com o Espírito. Jesus foi concebido em Maria por obra do Espírito Santo. São Mateus 1,20. Ele permaneceu durante toda a sua vida terrena, e ainda permanece na atitude de acolher o dom, permitindo que o Espírito se apossasse dele completamente, sendo levado pelo Espírito. São Mateus 4,1, ou impelido por ele, expulsou demônios pelo Espírito de Deus. São Mateus 12,28. Voltou do deserto impulsionado pelo Espírito. São Lucas 4,14. Declarou: o Espírito do Senhor está sobre mim. São Lucas 4,18.
Em todas estas circunstâncias, Jesus mostra humilde docilidade para com o Espírito Santo. Pronunciando o nome de Jesus, podemos, na medida em que é concedido ao homem, tornar-nos um com Ele, como com o ponto de partida do qual o Espírito é enviado aos homens. Ele receberá do que é meu, e vos anunciará. São João 16,15. Enviá-lo-ei a vós. São João 16,7. Podemos considerar o nome de Jesus como o foco de onde o Espírito irradia em direção à humanidade. Podemos considerar Jesus como a boca que sopra o Espírito. Assim, ao proferirmos o nome de Jesus, podemos associar-nos a estes dois momentos: a penetração do Espírito em Jesus e o envio do Espírito por Jesus. Crescer na invocação do Santo Nome é crescer no conhecimento do Espírito do seu Filho. Gálatas 4,6. Capítulo 11. O nome de Jesus e o Pai. Quem me viu, viu o Pai. São João 14,9. Nossa leitura do Evangelho permanecerá superficial enquanto virmos nele apenas uma mensagem dirigida aos homens, ou uma vida voltada para eles. O verdadeiro coração do Evangelho é a relação escondida de Jesus com o Pai. O segredo do Evangelho é Jesus voltado para Ele. Este é o mistério fundamental da vida de nosso Senhor. A invocação do nome de Jesus permite-nos uma participação real neste mistério, embora tênue e passageira. No princípio, era o Verbo. São João 1,1. A pessoa de Jesus é a palavra viva que o Pai pronuncia eternamente. Como o nome de Jesus, por especial dispensação divina, tem sido escolhido para significar a palavra viva proferida pelo Pai, podemos dizer que seu nome participa, de alguma forma, desta exemplo-pressão eterna do Pai, de forma algo antropomórfica fácil de se corrigir. Poderíamos dizer que o nome de Jesus é a única palavra humana que o Pai pronuncia eternamente. O Pai gera eternamente sua palavra. Ele próprio se dá eternamente na geração da palavra. Se nos empenhamos em nos aproximar do Pai através da invocação do nome de Jesus, ao pronunciar o nome temos primeiro que contemplar Jesus como objeto do amor e doação pessoal do Pai. Temos que sentir, de nossa maneira limitada, a efusão deste amor e deste dom sobre o Filho. Já vimos a pomba descendo sobre ele, falta-nos ouvir a voz do Pai que profere: Tu és o meu Filho bem-amado, eu hoje te gerei. São Lucas 3,22, 58. Agora precisamos penetrar humildemente na consciência filial de Jesus, após termos percebido na palavra Jesus a expressão do Pai. Meu Filho, deveríamos descobrir nela a expressão do Filho. Meu Pai. Jesus não tem outro propósito que proclamar o Pai e ser sua palavra. As ações de Jesus, durante sua vida terrena, não só foram atos de perfeita obediência ao Pai. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. São João 4,34. A morte sacrificial de Jesus não apenas realizou a suprema exigência do divino amor, cuja fonte é o Pai. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. São João 15,13. Não apenas as ações de Jesus, mas todo o seu ser foram a perfeita expressão do Pai. Jesus é o resplendor de sua glória e a expressão do seu ser. Hebreus 1,3. O Verbo estava dirigido para Deus. São João 1,1.
A tradução com Deus não é exata. É esta orientação eterna do Filho em direção ao Pai, seu eterno voltar-se para Ele, que devemos vivenciar no nome de Jesus. Há algo mais no santo nome, que este voltar-se para o Pai. Ao dizer Jesus, podemos unir de alguma forma o Pai e o Filho, podemos realizar e fazer nossa sua unidade. No próprio momento de proferir o santo nome, o próprio Jesus nos diz, como disse a Felipe: não creis que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? Crede-me, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. São João, capítulo 12. O nome e a presença total, para que sejais plenificados com toda a plenitude de Deus. Efésios 3,19. Acabamos de considerar os principais aspectos da invocação do nome de Jesus. Nós os dispusemos seguindo uma espécie de escala ascendente, e pensamos que esta escala corresponde ao progresso normal da vida da alma. Entretanto, Deus, que dá o dom do Espírito sem medida, São João 3,34, ultrapassa todos os nossos limites. Estes aspectos do nome entremeiam-se. Um principiante pode ser elevado imediatamente à mais alta percepção do conteúdo do nome, enquanto alguém que tenha guardado o nome durante anos pode não ir além dos estágios elementares. Não é isso que importa. O único que importa é fazer o que nosso Senhor quer de nós. Assim, o padrão que seguimos é, em grande parte, artificial e tem um valor relativo. Isto se torna quase evidente a quem tenha tido alguma experiência de todos os aspectos do nome que foram escritos aqui, nesta etapa, cujo alcance não implica necessariamente perfeição maior, mas frequentemente perspicácia intelectual e espiritual, rapidez de percepção e discernimento. No que se refere às coisas de Deus, torna-se difícil, inclusive cansativo e tedioso, e algumas vezes impossível concentrar-se neste ou naquele aspecto particular do nome de Jesus, por mais sublime que seja. Nossa invocação e meditação do santo nome tornam-se, assim, globais. Simultaneamente nos conscientizamos de todas as implicações do nome, proferimos Jesus e repousamos na plenitude e totalidade do nome de nosso Senhor. Somos incapazes de separar e isolar seus diversos aspectos e contudo sentimos que todos eles estão aí, como em um todo unificado. O santo nome contém Cristo completo e nos introduz na sua presença total. Esta presença total é mais do que a presença da proximidade e presença de vivência, a que já nos referimos. É a verdadeira doação de todas as realidades às quais nos aproximamos através do nome: salvação, encarnação, transfiguração, igreja, Eucaristia, Espírito e Pai. É assim que aprendemos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, Efésios 3,18, e que percebemos o que significa em Cristo recapitular todas as coisas, Efésios 1,10. Esta presença total é tudo. O nome nada significa sem a presença. Aquele que é capaz de viver constantemente na presença total de nosso Senhor não necessita do nome. O nome é apenas um incentivo e um sustento à presença. Virá o tempo, mesmo aqui na terra, em que tenhamos que descartar o próprio nome e libertarmos-nos de tudo, menos do contato vivo, inominado e impronunciável com a pessoa de Jesus. 63. Quando consideramos separadamente os aspectos ou implicações do nome de Jesus, nossa invocação do nome
É como um prisma que divide um raio de luz branca nas diversas cores do espectro. Quando invocamos o nome total e a presença total, estamos usando o nome como uma lente que recebe e concentra a luz branca. Por meio de uma lente, um raio de sol pode inflamar uma substância combustível. O santo nome é esta lente. Jesus é a luz abrasadora que o nome, agindo como uma lente, pode concentrar e dirigir, até que um fogo se inflame em nós. Eu vim trazer fogo à terra. São Lucas 12,49, 64. A Escritura promete com frequência uma bênção especial àqueles que invocam o nome do Senhor. Podemos aplicar ao nome de Jesus o que se diz sobre o nome de Deus, então repetiremos: volta-te para mim, tem piedade de mim, é a justiça para os que amam o teu nome. S 1119,132. Possa o Senhor dizer de cada um de nós o que disse de Saul: este homem é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome. Atos dos Apóstolos 9,15.